A vingança de Helena. Preparem-se, porque quando Helena Azevedo decidiu revelar a verdade, ninguém saiu ileso. Imaginem a cena. O baile de gala mais luxuoso de São Paulo, 300 membros da elite da alta sociedade e um poderoso empresário que acredita ter enganado sua esposa perfeitamente. Mas ela descobriu tudo há 6 meses e esta noite ela não veio apenas para dançar. O que aconteceu naquele palco foi tão devastador, tão perfeitamente calculado, que se tornou uma lenda na alta sociedade paulistana. Esta é a história real de como uma mulher transformou sua maior humilhação na vingança mais elegante que já se viu. O prelúdio da traição. Ricardo Menezes ajeitou a gravata borboleta pela 3ª vez em frente ao espelho veneziano de seu escritório. O reflexo que o encarava era o de um homem de 50 anos no auge do sucesso, cabelo grisalho, perfeitamente penteado, um impecável terno italiano e um sorriso que já havia conquistado dezenas de contratos milionários. Mas hoje, algo diferente brilhava em seus olhos castanhos. Uma ansiedade que raramente permitia que fosse notada. O gala da Fundação Esperança era o evento social mais importante do ano em São Paulo. Empresários, políticos, celebridades e a alta sociedade se reuniriam no luxuoso Hotel Copacabana Palace. Ricardo havia patrocinado o evento pelos últimos 5 anos, sempre acompanhado de Helena, sua esposa há 22 anos. Mas este ano seria diferente. Seus dedos tocaram delicadamente o convite dourado sobre a mesa de mogno. 2 convites, na verdade. Uma endereçada ao senhor Ricardo Menezes e senhora Helena Menezes. A outra, simplesmente, ao senhor Ricardo Menezes e acompanhante. A segunda havia chegado discretamente através de sua secretária particular, com um bilhete manuscrito que dizia apenas: para que possamos oficializar nossa união perante a sociedade. Com amor, Isabela. Isabela Castro. O nome ressoava em sua mente como uma melodia sedutora. Aos 32 anos, ela era tudo o que Helena tinha deixado de ser. Vibrante, apaixonada, cheia de sonhos e ambições. Diretora de marketing de uma das empresas concorrentes, ela havia entrado em sua vida há 6 meses, durante uma conferência de negócios em Salvador. O que começou como uma atração profissional, rapidamente se transformou em algo muito mais perigoso e avassalador. Ricardo lembrava perfeitamente daquele primeiro encontro. Isabela havia questionado agressivamente suas estratégias durante uma palestra, forçando-o a defender seus pontos de vista com uma paixão que não sentia há anos. Depois do evento, ela se aproximou para se desculpar, mas em seus olhos verdes ele não viu arrependimento, e sim desafio. Jantaram juntos naquela noite e Ricardo descobriu que fazia décadas que não conversava com alguém que realmente o estimulasse intelectualmente. Helena, por outro lado, havia se acomodado no papel de esposa da alta sociedade. Seus dias se resumiam a almoços beneficentes, sessões de spa e supervisionar a reforma da casa de campo em Campos do Jordão. Suas conversas giravam em torno de fofocas sociais e reclamações sobre os empregados. O amor que uma vez sentiram havia se transformado em uma cordial convivência doméstica, apenas interrompida por discussões sobre investimentos e compromissos sociais. O telefone tocou, interrompendo suas reflexões. Era Isabela. Meu amor, a voz dela tinha aquela qualidade aveludada que sempre o fazia esquecer onde estava. Você está pronto para a nossa grande noite? Isabela, precisamos conversar sobre isso. Ricardo hesitou, olhando para a foto emoldurada em sua mesa, onde Helena sorria ao lado dele durante uma viagem a Paris no ano anterior. Eu não tenho certeza de que este seja o momento certo para...
Ricardo, ela o interrompeu gentilmente, mas com firmeza. Nós falamos sobre isso ontem, e na semana passada, e no mês passado. Você disse que estava cansado de viver uma mentira, que queria assumir nosso relacionamento publicamente. Foi você quem sugeriu que eu o acompanhasse ao baile. Era verdade. Durante um momento de paixão em seu apartamento na rua Oscar Freire, após uma discussão particularmente áspera com Helena sobre sua constante ausência de casa, Ricardo havia declarado que estava pronto para deixar o casamento e começar uma nova vida. Isabela havia irradiado alegria, falando sobre como finalmente poderiam ser felizes juntos, sem precisar se esconder. Mas agora, com o baile a apenas 2 horas de distância, a realidade batia à sua porta como uma conta não paga. Helena não era apenas sua esposa, era sua sócia silenciosa, dona de 40% das ações da companhia. Seus advogados já haviam deixado claro que um divórcio poderia ser financeiramente catastrófico. Além disso, Helena vinha de uma das famílias mais tradicionais de São Paulo, os Azevedo, cuja influência política e social havia aberto muitas portas para seus negócios ao longo dos anos. Você me pega às 8? A voz de Isabela o trouxe de volta ao presente. Claro! Respondeu, sua voz soando mais confiante do que ele se sentia. Use o vestido azul que compramos em Paris. Você estará deslumbrante. Depois de desligar, Ricardo caminhou até a janela de seu escritório no 22º andar. A cidade de São Paulo se estendia à sua frente, um mar de luzes que começava a piscar com a aproximação da noite. Em algum lugar lá embaixo, Helena estava se arrumando em sua suíte, onde havia passado a tarde em um dos spas mais caros da cidade. Ela havia mencionado durante o café da manhã que usaria o vestido valentino que haviam comprado em Roma. Sua mente voou para 3 horas atrás, quando Helena o havia ligado para confirmar se ele a buscaria às 7h30. Sua voz soava estranha no telefone, mais fria do que o habitual, mas ele havia atribuído isso ao estresse dos preparativos. Helena sempre ficava nervosa antes de eventos sociais importantes, preocupada em causar a impressão correta. O que ela não sabia, ou pelo menos ele esperava que não soubesse, era que durante os últimos 6 meses, Ricardo havia construído uma elaborada rede de mentiras para manter seu relacionamento com Isabela em segredo. Viagens de negócios inventadas, reuniões falsas, até mesmo um escritório reservado onde podiam se encontrar discretamente. Tudo cuidadosamente planejado para que suas 2 vidas não se cruzassem. Até esta noite, Ricardo olhou novamente para os 2 convites. Uma decisão precisava ser tomada. Ele podia continuar vivendo a mentira, acompanhar Helena ao baile como o marido exemplar que toda a sociedade paulistana conhecia, e encontrar-se secretamente com Isabela em outro momento. Ou podia finalmente ter a coragem de assumir seus verdadeiros sentimentos, mesmo que isso lhe custasse tudo o que havia construído. Seu celular vibrou com uma mensagem de Isabela. Mal posso esperar para dançar com você na frente de todos. Será o nosso primeiro baile como um casal de verdade. Em seguida, quase imediatamente, chegou uma mensagem de Helena. Querido, mudei de ideia sobre o vestido. Vou usar o dourado que você disse que era o seu favorito. Quero estar perfeita para você esta noite. Ricardo sentiu o suor frio percorrer suas costas. Helena nunca demonstrava esse tipo de atenção aos seus desejos sobre roupas. Na verdade, ela raramente pedia sua opinião sobre qualquer coisa relacionada à sua aparência. Algo era diferente, mas ele não conseguia identificar o que. Suas reflexões foram interrompidas pela chegada de seu chofer, Carlos,
que bateu discretamente na porta. Senhor Ricardo, o carro está pronto. Para onde vamos primeiro? A pergunta ecoou no escritório como um ultimato. Ricardo olhou pela última vez para a foto de Helena, depois para seu celular, onde a mensagem de Isabela ainda brilhava na tela. Finalmente, seus olhos pousaram sobre uma terceira foto que guardava em uma gaveta, com chave. Uma foto de Isabela sorrindo durante um fim de semana que haviam passado juntos em Campos do Jordão, quando Helena estava visitando sua mãe no Rio. Carlos, ele disse finalmente, sua voz firme, mas carregada de consequências. Vamos buscar a senhora Isabela primeiro, depois seguimos para o baile. O chofer assentiu e se retirou. Ricardo permaneceu sozinho por mais alguns minutos, sabendo que estava prestes a cruzar uma linha da qual talvez não pudesse voltar. Mas, pela primeira vez em meses, ele se sentia verdadeiramente vivo. Ele não tinha ideia de que Helena havia descoberto Isabela há 3 semanas, graças a um investigador particular contratado para confirmar suas suspeitas. Tampouco sabia que sua esposa havia passado os últimos dias planejando meticulosamente sua própria estratégia para a noite do baile. E certamente não imaginava que naquele exato momento Helena estava em seu próprio carro seguindo uma rota cuidadosamente calculada que garantiria que ela chegasse ao baile poucos minutos depois dele e sua acompanhante. O jogo havia começado e todos os jogadores estavam se posicionando no tabuleiro. A revelação pública. Você acha que uma traição assim pode ser perdoada? Comente sua opinião. O salão principal do Hotel Copacabana Palace nunca pareceu tão deslumbrante. Lustres de cristal austríaco pendiam do teto ornamentado, projetando reflexos dourados sobre as mesas cobertas com toalhas de seda francesa. Mais de 300 convidados circulavam pelo ambiente, um desfile de vestidos de designer e smokings impecáveis. Enquanto uma orquestra de câmara executava valsas clássicas, Ricardo ajustou o punho da camisa pela 10ª vez em 5 minutos. Ao seu lado, Isabela irradiava elegância em um vestido azul petróleo que abraçava suas curvas de forma sublime. O decote discreto, mas ousado o suficiente para atrair olhares admirados. Seu cabelo castanho estava preso em um coque sofisticado, realçando o colar de diamantes que ele havia dado a ela no mês anterior. Você está nervoso, ela observou, tocando suavemente seu braço. Relaxe, amor. Esta é a nossa noite. Ricardo forçou um sorriso. Desde que haviam chegado, 20 minutos atrás, ele não conseguia se livrar da sensação de que estava sendo observado com mais atenção do que o normal. Vários conhecidos se aproximaram para cumprimentá-los e, embora mantivessem a cordialidade habitual, Ricardo percebia um brilho especulativo nos olhos deles. A ausência de Helena estava sendo notada. Senhor Menezes! A voz estridente de Marta Azevedo, uma das organizadoras do evento e prima distante de Helena, cortou o ar. Ela se aproximou com um sorriso que não chegava aos olhos. Que surpresa vê-lo aqui com uma acompanhante tão jovem e encantadora. Marta, Ricardo respondeu com diplomacia praticada. Gostaria que conhecesse Isabela Castro, diretora de marketing da Castro em Associados. Isabela, esta é Marta Azevedo, um dos pilares de nossa sociedade beneficente. É um prazer conhecê-la, senhora Azevedo. Isabela estendeu a mão com graça, mas Ricardo notou a tensão quase imperceptível em sua voz. O prazer é meu, querida. Marta apertou a mão oferecida, seus olhos examinando Isabela de cima a baixo. E Helena? Ela não vem esta noite? Que pena. Ela adora este evento. Na verdade, foi ela quem sugeriu o tema deste ano.
Helena está indisposta. Ricardo mentiu com facilidade, uma habilidade que havia aperfeiçoado nos últimos meses. Um resfriado terrível. Ela insistiu que eu viesse de qualquer forma, já que somos os patrocinadores principais. Ah, que pena mesmo, Marta murmurou, mas seu tom sugeria qualquer coisa, exceto pena. Bem, espero que ela se recupere logo. Daremos notícias suas, claro. Depois que Marta se afastou, Isabela se virou para Ricardo com uma expressão preocupada. Ela sabe, ela disse em voz baixa, pela forma como ela me olhou. Ricardo, eu tenho a impressão de que todos aqui sabem. Você está imaginando coisas, ele respondeu, mas sua própria confiança estava vacilando. Vamos dançar. Isso a ajudará a relaxar. A pista de dança estava moderadamente cheia, casais girando em uma valsa elegante. Ricardo conduziu Isabela ao centro, e ela se entregou à música com uma graça natural que fez vários casais pararem para admirá-los. Por um momento, Ricardo se permitiu esquecer suas preocupações e simplesmente desfrutar da sensação de ter Isabela em seus braços publicamente. Foi então que ele a viu. Helena estava parada na entrada principal do salão, conversando com o maître. Ela usava um vestido dourado que Ricardo não reconheceu. Não o Valentino que ela havia mencionado, mas algo novo, mais ousado, que realçava sua figura ainda esbelta aos 48 anos. Seu cabelo loiro estava solto, caindo em ondas suaves sobre seus ombros, e ela usava as joias da família, a tiara de diamantes que pertencia às mulheres Azevedo há 3 gerações. Mas o que mais chamou a atenção de Ricardo foi sua postura. Helena não parecia a esposa traída e humilhada que ele havia imaginado. Ao contrário, ela irradiava uma confiança quase real, como se fosse a verdadeira anfitriã do evento. O que foi? Isabela perguntou, sentindo-o ficar rígido durante a dança. Nada, ele murmurou, tentando manter Helena em seu campo de visão sem ser óbvio. Continue dançando. Helena terminou sua conversa com o maître e começou a caminhar pelo salão. Ela não estava sozinha. Um homem alto, de cabelo grisalho e smoking impecável, a acompanhava. Ricardo o reconheceu instantaneamente. O doutor Alexandre Monteiros, um dos advogados mais respeitados da cidade e, coincidentemente, especialista em direito empresarial. O estômago de Ricardo se contraiu. Por que Helena estaria acompanhada de Monteiros? E por que ela parecia tão triunfante? A música chegou ao fim e Ricardo conduziu Isabela para fora da pista. Ele precisava de ar fresco para pensar com clareza, mas antes que pudessem se dirigir à varanda, Helena surgiu diante deles como uma aparição dourada. Ricardo, querido, sua voz soava melodiosa, quase alegre. Que surpresa encontrá-lo aqui. O choque e a raiva que Ricardo sentiu foram como um soco no estômago. Ali estava sua esposa, elegante e sorridente, enquanto ele estava acompanhado de sua amante na frente de 300 pessoas da alta sociedade paulistana. Helena! Ele conseguiu balbuciar. Eu pensei... Você disse que estava doente. Ah, sim! Ela riu, um som cristalino que atraiu a atenção de várias pessoas próximas. Felizmente, me recuperei a tempo. Não podia perder o baile, especialmente não esta noite. Ela se virou para Isabela com um sorriso radiante. E você deve ser Isabela Castro. Tenho ouvido muito sobre você. Isabela empalideceu visivelmente. Senhora Menezes, eu... Por favor, me chame de Helena. Ela interrompeu gentilmente. No final, somos praticamente íntimas, não somos? Ricardo me conta tudo sobre suas reuniões de trabalho. O duplo sentido era inconfundível, mas dito com tal elegância que ninguém mais além dos 3 poderia ter notado. Ricardo sentiu o suor frio percorrer suas costas.
Helena, podemos conversar em particular? Ele sussurrou urgentemente. Mais tarde, querido. Agora não seria apropriado abandonar a nossa convidada. Ela se dirigiu novamente a Isabela. Você está linda, querida. Este vestido é uma peça única, não é? Eu reconheço o trabalho da Madame Dubois. Ricardo tem um gosto impecável para presentes. Isabela tocou inconscientemente o colar de diamantes em seu pescoço e Ricardo percebeu com horror que Helena havia notado o gesto. Ah, e este colar? Helena continuou, sua voz ainda doce como mel. É absolutamente deslumbrante. Deve ter custado... Bem, deve ter custado bastante. Ricardo sempre foi generoso com suas colaboradoras especiais. Neste momento, o Dr. Monteiro se aproximou do grupo. Helena, querida, perdoe a interrupção. Ele ofereceu um sorriso cordial a Ricardo e Isabela. Ricardo, um prazer vê-lo. E você deve ser a senhora Castro de quem tanto ouvimos falar. Ouvimos falar? Ricardo repetiu, sua voz soando estranha até para ele. Oh, sim. Monteiro sorriu. Helena me contou sobre as inovações que você está implementando na empresa. Muito interessante, devo dizer. Ricardo olhou de Monteiros para Helena, tentando decifrar o que estava acontecendo. Sua esposa mantinha uma expressão serena, quase inocente. Mas ele conhecia aquele brilho em seus olhos. Era o mesmo brilho que ela tinha quando conseguia um lance vantajoso em um leilão de arte. Bem, Helena anunciou de repente. Acho que é hora de fazermos o que viemos fazer. O que vieram fazer? Isabela perguntou, sua voz quase um sussurro. Helena sorriu. E pela primeira vez naquela noite, Ricardo viu um vislumbre da mulher que havia se casado com ele 22 anos atrás, determinada, inteligente e completamente implacável quando necessário. Por que não descobrimos juntos? Helena fez um sinal discreto para o maître, que imediatamente se dirigiu ao palco onde a orquestra estava. O som dos instrumentos cessou gradualmente e todas as conversas no salão diminuíram de volume. O maître bateu delicadamente em uma taça de cristal, chamando a atenção geral. Senhoras e senhores, sua voz ecoou pelo sistema de som. Temos o prazer de convidar a senhora Helena Azevedo de Menezes ao palco para algumas palavras especiais. O sangue de Ricardo gelou. Helena nunca fazia discursos em eventos sociais. Ela sempre deixava essa parte para ele ou para outros organizadores. Com licença, Helena disse docemente, tocando o braço de Ricardo. O dever me chama. Ela caminhou em direção ao palco com a graça de uma rainha, deixando Ricardo, Isabela e Monteiros em um silêncio carregado de tensão. Ao redor deles, os convidados se posicionaram para ter uma visão melhor do palco. No palco, Helena ajustou delicadamente o microfone e sorriu para a plateia. A luz dos refletores fazia sua tiara de diamantes brilhar como estrelas. Boa noite, amigos. Sua voz soou clara e confiante. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a todos vocês por estarem aqui hoje, contribuindo para uma causa tão nobre como a Fundação Esperança. Aplausos educados ecoaram pelo salão. Como muitos de vocês sabem, Helena continuou, minha família tem uma longa tradição de filantropia nesta cidade e esta noite eu gostaria de anunciar um novo capítulo nessa tradição. Ricardo sentiu suas pernas tremerem. O que quer que Helena estivesse planejando, ele tinha certeza de que não seria bom para ele. A partir de hoje, Helena anunciou, sua voz ganhando força. Assumirei pessoalmente a presidência da Fundação Esperança e para financiar nossos novos projetos, terei o prazer de fazer a maior doação individual da história da Fundação,
50 milhões de reais. Murmúrios de admiração se espalharam pela plateia. Ricardo sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. 50 milhões de reais era praticamente toda a conta conjunta que ele e Helena mantinham para investimentos pessoais. Como ela poderia ter acesso a essa quantia sem a assinatura dele? E agora? Helena continuou quando os aplausos diminuíram. Eu gostaria de convidar uma pessoa muito especial para se juntar a mim no palco, uma pessoa que tem sido fundamental em certas mudanças recentes em minha vida. Isabela Castro, você poderia vir aqui, por favor? O salão inteiro se virou para olhar na direção onde Ricardo e Isabela estavam. Isabela estava pálida como um fantasma, suas mãos tremendo visivelmente. Vá! Ricardo sussurrou urgentemente. Nós não temos outra escolha. Com passos hesitantes, Isabela caminhou em direção ao palco, sob os olhares curiosos de toda a elite paulistana. Ricardo permaneceu onde estava, sentindo como se estivesse presenciando um acidente de carro em câmera lenta. Helena estendeu a mão para ajudar Isabela a subir ao palco. Seu sorriso nunca vacilou. Senhoras e senhores, ela anunciou, gostaria que conhecessem Isabela Castro, uma mulher extraordinária que mudou minha perspectiva sobre muitas coisas. Ricardo fechou os olhos, preparando-se para o pior. Ao seu lado, o doutor Monteiros observava a cena com interesse profissional. Vejam, Helena continuou. Isabela me ensinou uma lição muito valiosa sobre a importância da honestidade nos relacionamentos. E por isso, esta noite, eu decidi ser completamente honesta com todos vocês sobre algumas mudanças importantes em minha vida. O salão estava em silêncio absoluto, cada pessoa pendurada em cada palavra. Após 22 anos de casamento, Helena anunciou com voz clara e firme: estou me divorciando do meu marido, Ricardo Menezes. O choque foi imediato. Murmúrios de espanto ecoaram pelo salão e várias pessoas se viraram para olhar diretamente para Ricardo. Ele sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Mas Helena não tinha terminado. E também esta noite, ela continuou. Gostaria de anunciar que, como parte do acordo de divórcio já protocolado, assumirei o controle total da Menezes em Associados, já que possuo, através da minha holding familiar, 65% das ações da companhia. O mundo de Ricardo desmoronou completamente. 65%? Isso era impossível. Ele possuía 50%, Helena 40% e os empregados 10% através de um programa de participação nos lucros. Como alguns de vocês talvez não saibam, Helena explicou calmamente. Nos últimos 6 meses, adquiri discretamente as ações dos empregados, além de um pacote adicional que meu marido havia, inadvertidamente, colocado como garantia de alguns empréstimos pessoais não declarados. Ricardo lembrou com horror dos empréstimos que havia feito para manter seu apartamento secreto e financiar seus caros presentes para Isabela, empréstimos que ele havia garantido com suas próprias ações da companhia, pensando que poderia pagá-los rapidamente. Mas não se preocupem, Helena sorriu radiantemente para a plateia chocada. A companhia continuará a operar normalmente sob nova administração, e tenho certeza de que todos entenderão que esta foi uma decisão muito difícil, mas necessária para o meu bem-estar emocional. Ela se virou para Isabela, que estava parada ao seu lado como uma estátua de mármore. E agora, Isabela, gostaria que você dissesse algumas palavras para os nossos convidados. Afinal, você desempenhou um papel tão importante nesta revelação. O silêncio no salão era ensurdecedor. 300 membros da alta sociedade paulistana pareciam ter esquecido como respirar, seus olhos fixos no drama
que se desenrolava no palco. Isabela estava imóvel, como se tivesse virado pedra, enquanto Helena mantinha seu sorriso sereno, esperando uma resposta. Eu! Isabela começou, sua voz mal saindo de sua garganta. O microfone captou o frágil som e o amplificou para todo o salão. Eu não sei o que dizer. Oh, querida! Helena respondeu com uma doçura venenosa. Tenho certeza de que você encontrará as palavras certas. Afinal, você sempre foi muito eloquente em suas mensagens privadas. Ricardo sentiu o sangue fugir completamente de seu rosto. Mensagens privadas. Helena sabia sobre as mensagens. Ele olhou ao redor desesperadamente, procurando uma saída, mas estava cercado de rostos conhecidos, que o observavam com uma mistura de choque, curiosidade mórbida e prazer mal disfarçado pela desgraça alheia. Helena, não! A voz de Ricardo ecoou pelo salão mais alta do que ele pretendia. Todos os olhares se voltaram para ele, e ele se sentiu como se estivesse nu diante da multidão. Ah, Ricardo! Helena o cumprimentou alegremente em sua direção. Que bom que você se manifestou. Por que você não sobe aqui também? Afinal, este é um momento familiar. A última coisa que Ricardo queria era subir naquele palco, mas a pressão social era avassaladora. Centenas de olhos o observavam, esperando sua próxima ação. Com passos que pareciam estar presos em lama, ele caminhou em direção ao palco. Quando ele chegou ao lado de Helena e Isabela, ele pôde ver de perto a completa transformação de sua esposa. A mulher que ele conhecia há mais de 2 décadas havia desaparecido, substituída por alguém frio, calculista e absolutamente implacável. Perfeito! Helena murmurou para ele antes de se dirigir novamente ao público. Agora temos todos os personagens principais reunidos para o final de nossa pequena peça. Ela voltou sua atenção para o telefone. Vejamos. Aqui está uma mensagem particularmente interessante enviada na semana passada. Meu amor, mal posso esperar para me livrar desta farsa de casamento. Helena é apenas um obstáculo entre nós e a nossa felicidade. Em breve seremos livres para viver nosso amor abertamente. O salão explodiu em murmúrios abafados. Ricardo fechou os olhos, desejando que a terra se abrisse e o engolisse. E aqui, Helena continuou sem piedade. Temos uma resposta igualmente comovente da senhora Castro. Ricardo, você é o homem dos meus sonhos. Não aguento mais ter que me esconder. Quando você finalmente se livrar daquela mulher fria e calculista, poderemos ser realmente felizes. Isabela soltou um soluço audível. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, borrando sua maquiagem cuidadosamente aplicada. Mulher fria e calculista, Helena repetiu, saboreando cada palavra. Interessante descrição, considerando que essa mulher fria e calculista foi a que construiu metade do império empresarial que vocês dois estavam tão ansiosos para desfrutar. O doutor Monteiros, que havia permanecido discretamente ao pé do palco, escolheu este momento para se manifestar. Senhoras e senhores, ele disse, sua voz profissional cortando a tensão. Peço desculpas pela interrupção, mas talvez seja apropriado esclarecer alguns aspectos legais da situação. Helena assentiu com graça. Por favor, doutor, creio que nossos convidados estariam interessados em conhecer os detalhes técnicos. Monteiros subiu ao palco e se posicionou ao lado do microfone. Como advogado da senhora Helena Menezes, posso confirmar que todos os procedimentos legais foram devidamente protocolados esta tarde na vara de família. O pedido de divórcio inclui a divisão de bens sob o regime de comunhão parcial, além da dissolução da sociedade empresarial.
Ele fez uma pausa, permitindo que a informação fosse absorvida pela plateia. Além disso, ele continuou, devido a certas irregularidades fiscais descobertas nas contas pessoais do Sr. Menezes, incluindo empréstimos não declarados e o uso indevido de recursos empresariais para fins pessoais, a Receita Federal será notificada na segunda-feira para uma auditoria completa. O mundo de Ricardo desmoronou de vez. Irregularidades fiscais, recursos empresariais. Ele tinha sido extremamente cuidadoso para manter suas atividades extraconjugais separadas das finanças da companhia. Ou, pelo menos, pensava que tinha sido. Doutor Monteiros, Ricardo conseguiu dizer, sua voz saindo como um grasnido. Posso saber especificamente a que irregularidades o senhor está se referindo? Monteiros sorriu friamente. Claro, Sr. Menezes, refiro-me aos R$200 mil transferidos da conta empresarial para financiar o apartamento na rua Oscar Freire, registrado em nome de uma empresa fantasma, também aos gastos não declarados em joias, viagens e outros presentes adquiridos com cartões corporativos para fins claramente pessoais. Ricardo sentiu suas pernas fraquejarem. Como Helena havia descoberto o apartamento, ele havia sido meticuloso em esconder aquela propriedade, usando uma empresa offshore que havia criado anos atrás para outros investimentos. Além disso, Monteiros continuou inexoravelmente. Existe a questão dos contratos fraudulentos com a companhia Castro em Associados, onde foram faturados serviços de consultoria fictícios para justificar as transferências de recursos para contas pessoais. Isabela empalideceu ainda mais, se isso era possível. Que contratos? Ela sussurrou. Oh, querida! Helena se dirigiu a ela com falsa compaixão. Você não sabia? Seu amado Ricardo criou contratos falsos entre a companhia dele e a sua para justificar o pagamento de mais de R$500 mil nos últimos 6 meses. Dinheiro que, convenientemente, foi usado para financiar o estilo de vida luxuoso que vocês dois desfrutavam. Isso é mentira! Ricardo explodiu, finalmente encontrando sua voz. Esses contratos eram legítimos. Isabela prestou serviços de consultoria reais. Ah, sim! Helena riu, um som que gelou o sangue de todos no salão. Serviços de consultoria? É assim que vocês chamam agora? Ela voltou para o telefone e começou a deslizar a tela. Que interessante! Aqui está uma mensagem sua, Ricardo. Meu amor, o contrato de consultoria de R$50 mil foi aprovado. Agora podemos fazer aquela viagem a Paris que você queria. E a resposta da senhora Castro. Ricardo, você é perfeito. Mal posso esperar para celebrar em nosso apartamento especial. O choque de Ricardo se transformou em pânico. Se Helena havia interceptado suas mensagens, ela sabia tudo. Cada encontro, cada mentira, cada momento íntimo que ele havia compartilhado com Isabela. Como? Ele perguntou, sua voz mal um sussurro. Como você descobriu? Helena sorriu e pela primeira vez naquela noite, seu sorriso pareceu genuíno. Oh, Ricardo, você realmente acreditou que eu era a esposa abastada e desligada que eu fingia ser? Eu soube que algo estava errado há meses, suas ausências constantes, suas mentiras cada vez mais elaboradas, os gastos inexplicáveis. Ela caminhou ao redor dele como um predador cercando sua presa. Então contratei um investigador particular e que descobertas interessantes ele fez. Não apenas sobre o seu relacionamento com a senhora Castro, mas também sobre as suas criativas interpretações da legislação fiscal. Ricardo olhou desesperadamente para Isabela, buscando algum tipo de apoio ou solidariedade. Mas ela estava claramente em choque. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto. Helena! Ele tentou uma última estratégia.
Podemos resolver isso em particular. Não há necessidade de envolver toda essa gente. Toda essa gente? Helena olhou ao redor do salão, como se só agora se lembrasse da plateia. Oh, mas Ricardo, essas pessoas são a nossa família, nossos amigos, nossos parceiros de negócios. Eles têm o direito de saber que tipo de homem você realmente é. O Dr. Monteiros pigarreou discretamente. Senhora Helena, talvez seja apropriado mencionar o acordo de separação amigável que oferecemos ao Sr. Menezes. Ah, sim! Helena assentiu. Que distraída eu sou! Ricardo, mesmo depois de todas essas revelações desagradáveis, eu ainda estou disposta a ser generosa. Ela se virou para ele, sua expressão voltando a ser quase maternal. Você pode ficar com 10% da companhia, o suficiente para uma aposentadoria confortável. Você também pode ficar com a casa de praia e o apartamento onde estava consultando com a senhora Castro. E em troca? Ricardo perguntou, embora já temesse a resposta. Em troca, Helena respondeu suavemente. Você assinará uma confissão completa sobre as irregularidades fiscais, assumindo a total responsabilidade. Você também concordará em nunca mais se envolver nos negócios da família Azevedo, nem tentar contatar qualquer membro de nossa família. E se eu me recusar? O sorriso de Helena se tornou glacial. Então, meu querido, você passará os próximos 5 a 10 anos explicando suas ações criativas à Receita Federal e ao Ministério Público. E a senhora Castro terá que explicar a participação dela nos contratos fraudulentos. Isabela soluçou audivelmente. Eu não sabia, sua voz falhava. Eu juro que não sabia que os contratos eram falsos. Oh, querida! Helena se dirigiu a ela com uma compaixão que parecia quase sincera. Eu acredito em você. Por isso estou oferecendo uma oportunidade de se redimir. Que oportunidade? Isabela perguntou, agarrando-se a qualquer esperança. Você pode testemunhar sobre a participação de Ricardo na criação dos contratos fraudulentos. Em troca, sua companhia receberá imunidade total e você poderá continuar sua carreira sem maiores problemas. Não, Ricardo explodiu. Isabela, não a escute. Podemos lutar contra isso juntos. Isabela olhou de Ricardo para Helena e depois para a multidão de rostos que os observavam. Finalmente, seus olhos pousaram no Dr. Monteiros. Se eu testemunhar, ela perguntou vacilante, o que acontecerá com Ricardo? Isso dependerá dele. Monteiros respondeu diplomaticamente. Se ele aceitar o acordo, as consequências serão minimizadas. Se ele decidir lutar, ele deixou a frase no ar, mas a implicação era clara. Helena voltou ao microfone, dirigindo-se mais uma vez à plateia. Amigos, disse, sua voz voltando a um tom alegre e confiante. Eu sei que esta noite trouxe algumas revelações inesperadas, mas quero que saibam que a vida continua, e continua de forma muito positiva. Ela fez uma pausa, permitindo que o suspense se construísse. Gostaria de anunciar que a partir da próxima semana, a Menezes em Associados passará a se chamar Azevedo Holdings, voltando às suas raízes familiares. Estou muito animada para trabalhar com todos vocês na construção de um futuro ainda mais próspero. Aplausos hesitantes começaram a ecoar pelo salão. A elite paulistana estava claramente dividida entre o choque e a admiração pela forma magistral com que Helena havia orquestrado toda a situação. E agora, Helena anunciou, acho que nossos convidados especiais desejariam se retirar para discutir os detalhes dos acordos propostos. Era uma dispensa educada, mas inequívoca. Ricardo olhou pela última vez para a multidão de rostos conhecidos, sabendo que sua vida, tal como ele a conhecia, havia terminado naquela noite.
Alguns o olhavam com pena, outros com curiosidade, mas a maioria simplesmente parecia aliviada por não estar em seu lugar. "Vamos!" ele disse a Isabela, oferecendo-lhe seu braço. Era o mínimo que ele podia fazer depois de arrastá-la para aquela catástrofe. Quando eles desceram do palco, o Dr. Monteiros os seguiu discretamente. "Há uma sala particular reservada para a nossa conversa", ele informou. "Sugiro que aproveitemos o resto da noite para resolver todas as questões pendentes." Enquanto caminhava pelos corredores dourados do hotel, Ricardo percebeu que sua vida havia sido completamente destruída e reconstruída no espaço de 30 minutos. E a arquiteta de sua ruína estava de volta ao palco, dançando com graça com os convidados, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Helena Azevedo de Menezes havia jogado a partida final e tinha vencido de forma absoluta. As consequências e a vitória final. Siga nossa história para ver se Helena realmente encontrou a felicidade depois de sua vingança. A sala particular do Hotel Copacabana Palace estava decorada com o mesmo luxo discreto que caracterizava todo o estabelecimento. Poltronas de couro italiano cercavam uma mesa de mogno polida, onde o Dr. Monteiros havia organizado cuidadosamente uma pilha de documentos legais. Um serviço de café e uísque escocês esperava em uma mesa lateral, embora ninguém demonstrasse apetite por nada. Ricardo estava afundado em uma das poltronas, ainda tentando processar a magnitude do que acabara de acontecer. Ao seu lado, Isabela chorava silenciosamente, seu vestido azul petróleo agora manchado pelas lágrimas que escorriam por sua maquiagem. O Dr. Monteiros organizava meticulosamente os papéis, ocasionalmente consultando sua agenda eletrônica. "Aí bem." Monteiros começou, sua voz profissional cortando o silêncio pesado. "Sugiro que revisemos os termos do acordo proposto antes que qualquer decisão seja tomada." "Acordo?" Ricardo explodiu, finalmente encontrando sua voz. "Isto não é um acordo, é um assalto. Helena orquestrou tudo isso. Ela armou uma arapuca para mim." Monteiros o olhou com a paciência de alguém acostumado a lidar com clientes em negação. "Senhor Menezes, com todo o respeito, sua esposa simplesmente utilizou informações que o senhor mesmo forneceu através de suas ações. Os contratos fraudulentos, os empréstimos não declarados, o uso indevido de recursos corporativos, tudo isso está documentado." Ele abriu uma pasta e espalhou várias fotografias sobre a mesa. Ricardo reconheceu instantaneamente as imagens. Ele e Isabela entrando no apartamento da rua Oscar Freire, jantando em restaurantes caros, fazendo compras em boutiques de luxo. A investigadora particular dela foi muito minuciosa. Monteiros continuou. 3 meses de vigilância renderam evidências mais do que suficientes para apoiar todas as acusações. 3 meses? Isabela levantou a cabeça, sua maquiagem escorrida, dando-lhe uma aparência fantasmagórica. Ela sabia há 3 meses. De fato, Monteiros consultou suas notas. As primeiras suspeitas da senhora Helena surgiram há cerca de 5 meses, quando ela notou discrepâncias nas contas empresariais. A investigação formal começou há 3 meses. Ricardo sentiu uma nova onda de náusea. 5 meses? Mas isso significa... Isso significa, Monteiros confirmou, que ela soube sobre o relacionamento de vocês praticamente desde o início. E durante todo esse tempo, ela esteve pacientemente coletando evidências e planejando sua estratégia legal. Meu Deus, Isabela sussurrou. Todos aqueles jantares de família, aquelas conversas cordiais, quando nos encontrávamos em eventos, ela estava fingindo o tempo todo. Não exatamente fingindo. Uma nova voz ressoou da entrada da sala.
Helena apareceu na porta, ainda radiante em seu vestido dourado, mas agora sem a tiara de diamantes. Eu estava observando, estudando, aprendendo. Ela entrou na sala com a confiança de alguém que tem todas as cartas do jogo. Helena! Ricardo se levantou, uma última faísca de sua antiga autoridade brilhando em seus olhos. Nós precisamos conversar a sós. Não temos mais nada para conversar a sós, Ricardo. Ela respondeu friamente, acomodando-se elegantemente na poltrona oposta a ele. 22 anos de casamento terminaram no momento em que você decidiu que eu era apenas um obstáculo para sua felicidade. Você ouviu a conversa completa? Isabela disse não era uma pergunta, e sim uma constatação chocada. Helena sorriu, e pela primeira vez naquela noite pareceu genuinamente divertida. Querida, eu não apenas ouvi as conversas. Eu tenho gravações de áudio, fotografias, extratos bancários, registros de cartão de crédito e até algumas mensagens de texto muito íntimas. Ela gesticulou para Monteiros, que abriu uma segunda pasta, tudo meticulosamente catalogado e autenticado. Helena continuou, suficiente para apoiar não apenas o divórcio, mas também as acusações criminais de apropriação indébita e fraude fiscal. Criminais? Ricardo empalideceu. Helena, você não pode estar falando sério. Oh, mas eu estou completamente séria! Ela respondeu, sua voz adquirindo uma frieza que ele nunca tinha ouvido antes. Você roubou dinheiro da nossa companhia, Ricardo. Você criou contratos falsos. Você usou recursos corporativos para financiar sua vida extraconjugal. E ainda declarou despesas pessoais como despesas empresariais para diminuir os impostos. Ela se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos dele. Em outras palavras, você não foi apenas um marido infiel. Você foi um criminoso. Monteiros pigarreou diplomaticamente. Talvez seja apropriado revisarmos as opções disponíveis para o Sr. Menezes. Por favor. Helena gesticulou com graça. Afinal, eu ainda sou uma mulher razoável. Monteiros organizou os documentos à frente dele. A opção 1. O Sr. Menezes aceita o acordo de divórcio proposto, confessa as irregularidades fiscais e concorda em testemunhar sobre os métodos utilizados para ocultar os recursos desviados. Em troca, ele receberá 10% da companhia mais as propriedades mencionadas e evitará qualquer processo criminal. E a opção 2? Ricardo perguntou, embora já temesse a resposta. Opção 2. O Sr. Menezes rejeita o acordo. Nesse caso, todas as evidências serão enviadas à Receita Federal e ao Ministério Público. O divórcio será litigioso, resultando provavelmente na perda total de todos os bens conjugais. E existe uma probabilidade significativa de prisão. E eu? Isabela perguntou com a voz trêmula. Helena se virou para ela e por um momento sua expressão suavizou ligeiramente. Quanto a você, querida, eu reconheço que você foi mais uma vítima das manipulações de Ricardo do que uma conspiradora consciente. Manipulações? Ricardo explodiu. Isabela sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia. Helena arqueou uma sobrancelha. Senhora Castro, você sabia que Ricardo era casado quando começaram o relacionamento? Sim, eu sabia, Isabela admitiu vacilante. E você sabia que ele estava usando recursos da companhia para financiar os encontros de vocês? Não. Isabela balançou a cabeça vigorosamente. Ele disse que o dinheiro vinha de investimentos pessoais e os contratos de consultoria que sua companhia assinou com a Menezes ainda associados. Ele disse que eram legítimos, que havia trabalhos de consultoria reais a serem executados. Helena sentiu como se suas suspeitas tivessem sido confirmadas. Exatamente o que eu pensei. Ricardo, você não apenas me traiu, você também enganou esta pobre moça.
Pobre moça! Ricardo riu amargamente. Helena, ela sabia que eu era casado. Ela participou ativamente do relacionamento. Participou de um relacionamento extraconjugal? Sim, Helena concordou, mas não participou conscientemente de crimes fiscais. Há uma diferença significativa. Monteiros consultou novamente seus documentos. A proposta para a senhora Castro é a seguinte: em troca de seu testemunho sobre como Ricardo lhe apresentou os contratos de consultoria, sua companhia receberá imunidade total de qualquer investigação. Além disso, a Azevedo Holdings estará disposta a considerar contratos legítimos de consultoria no futuro. E se eu me recusar? Então, Helena respondeu suavemente, você será considerada uma co-conspiradora nos crimes fiscais. Sua companhia será investigada e você provavelmente enfrentará acusações criminais. O silêncio na sala era ensurdecedor. Ricardo podia ouvir o som distante da música vindo do salão de baile, onde a festa continuava como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Helena, ele disse finalmente, sua voz carregada de derrota. Por que você está fazendo isso? Você poderia ter pedido o divórcio. Helena o estudou por um longo momento antes de responder. Ricardo, durante os últimos 22 anos eu dediquei minha vida a construir algo ao seu lado. Não apenas um casamento, mas um império empresarial, uma reputação, uma posição na sociedade. Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando as luzes da cidade. E então eu descobri que, enquanto eu fazia isso, você estava destruindo sistematicamente tudo o que construímos. Não apenas me traindo emocionalmente, mas roubando literalmente o dinheiro que eu ajudei a ganhar para impressionar sua jovem amante. Ela se virou de volta para ele, e Ricardo viu lágrimas brilhando em seus olhos pela primeira vez naquela noite. Você transformou nosso casamento em uma mentira, nossa empresa em uma fonte de recursos para seu caso extraconjugal. E ainda me transformou em uma piada para toda a sociedade paulistana. Helena, Você o quê? Ela o interrompeu. Você se arrepende? Você não sabia o que estava fazendo? Foi apenas um erro? Ela balançou a cabeça com tristeza. Ricardo, você planejou meticulosamente cada mentira, cada desvio de dinheiro, cada encontro secreto. E durante todo esse tempo você voltava para casa e fingia ser um marido amoroso. Eu ainda te amo, ele disse desesperadamente. Helena riu, mas não havia humor no som. Amor? Ricardo, você nem sequer me respeitava o suficiente para ser honesto comigo. Como você pode falar de amor? Ela voltou para sua poltrona e se sentou com elegância. Não, meu querido, o que você sentia por mim era conveniência. Eu era útil para sua carreira, para sua posição social, para sua estabilidade financeira. Mas quando você encontrou algo mais excitante, você não hesitou em me descartar. Isso não é verdade, Ricardo protestou, mas suas palavras soavam fracas até para ele. Não é? Helena abriu sua bolsa e pegou o telefone novamente. Aqui está uma mensagem que você enviou para Isabela na semana passada. Mal posso esperar para me livrar de Helena definitivamente. Ela é como um peso morto na minha vida. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Isabela olhou para Ricardo com um horror crescente, como se o estivesse vendo pela primeira vez. Você realmente escreveu isso? Ela sussurrou. Ricardo não conseguiu encontrar palavras para responder. A mensagem era verdadeira, escrita durante um momento de frustração particular com Helena. Mas ouvir as palavras repetidas em voz alta as tornava cruéis e desprezíveis. Eu entendo, Helena disse suavemente, guardando o telefone. Acho que deixei minha posição bastante clara. Monteiros consultou seu relógio.
Sugiro que tomem uma decisão esta noite. Os acordos precisam ser assinados o mais tardar amanhã ao meio-dia para que os termos propostos se mantenham. E se precisarmos de mais tempo para pensar? Isabela perguntou. Então, Helena respondeu. Os termos se tornarão progressivamente menos favoráveis. A partir de amanhã ao meio-dia, a oferta de imunidade para a senhora Castro será retirada. Na segunda-feira, a oferta de acordo para Ricardo também será retirada. Você está nos forçando a decidir sob pressão. Ricardo a acusou. Não, Helena corrigiu com calma. Estou lhes oferecendo a oportunidade de minimizar as consequências de suas ações. Mas minha paciência e minha generosidade têm limites. Ela se levantou novamente, alisando seu vestido dourado. Dar-lhes 30 minutos para que discutam entre vocês. O Dr. Monteiros ficará aqui para esclarecer qualquer dúvida sobre os aspectos legais. Caminhando para a porta, ela parou e se virou uma última vez. Ah, e Ricardo, independentemente da sua decisão esta noite, nosso casamento acabou. A única questão é se você prefere sair desta situação como um homem que ao menos tentou fazer a coisa certa no final, ou como um criminoso que tentou lutar contra evidências incontestáveis. Ela saiu da sala, deixando para trás o suave som de seu vestido, sussurrando no corredor de mármore. Ricardo afundou-se novamente na poltrona, finalmente compreendendo a magnitude total de sua situação. Helena não apenas havia descoberto sua traição. Ela havia transformado essa descoberta em uma obra-prima de vingança calculada. E agora, ele e Isabela tinham 30 minutos para decidir como queriam que suas vidas fossem destruídas. O legado do triunfo. Compartilhe sua opinião se você acredita que esta é a vingança perfeita. 6 meses após o baile de gala, que se tornou lenda entre a alta sociedade paulistana, o escritório do 22º andar tinha uma nova ocupante. Helena Azevedo estava sentada atrás da mesma mesa de mogno que uma vez pertenceu a Ricardo. Mas o ambiente havia sido completamente transformado. As paredes agora exibiam arte contemporânea brasileira. Em vez dos troféus corporativos masculinos, grandes arranjos de flores frescas traziam vida e cor ao espaço. Ela revisava os relatórios trimestrais da agora renomeada Azevedo Holdings, satisfeita com os números que via. A companhia não apenas havia se recuperado do escândalo, mas estava prosperando sob sua nova direção. A transição havia sido surpreendentemente suave, principalmente porque a maioria dos clientes e parceiros de negócios há muito tempo a consideravam a verdadeira força por trás do sucesso da companhia. Uma suave batida na porta interrompeu suas reflexões. Márcia, sua nova assistente executiva, entrou com uma expressão ligeiramente preocupada. Senhora Azevedo, há uma pessoa aqui que gostaria de falar com a senhora. Ela disse que não tem hora marcada, mas que é importante. Quem é? Isabela Castro. Helena levantou os olhos dos documentos, genuinamente surpresa. Nos 6 meses desde a noite do baile, ela havia tido um contato mínimo com Isabela, principalmente através dos advogados durante os procedimentos legais que se seguiram. Deixe-a entrar. Helena decidiu. Curiosa sobre o que poderia ter trazido a ex-amante de seu ex-marido até ali, Isabela entrou no escritório com uma visível hesitação. Estava visivelmente mais magra, seu cabelo cortado em um estilo mais conservador, e usava um simples terno de negócios que contrastava drasticamente com a elegância ousada que Helena lembrava da noite do baile. Helena, ela começou. Em seguida, corrigiu-se. Senhora Azevedo, obrigada por me receber. Por favor, sente-se. Helena gesticulou para uma das poltronas em frente à sua mesa,
Posso lhe oferecer café? Água? Café seria ótimo, né? Obrigado. Helena fez o pedido a Márcia, que se retirou discretamente. Um silêncio desconfortável se estabeleceu entre as duas mulheres até que o café chegou. Bem, Helena disse finalmente, eu imagino que você não veio aqui apenas para uma visita social. Isabela respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo difícil. Eu vim lhe agradecer, ela disse, suas palavras saindo apressadamente. Eu sei que pode soar estranho, mas eu preciso agradecer pelo que a senhora fez naquela noite. Helena arqueou uma sobrancelha, genuinamente surpresa. Agradecer? Isabela, eu praticamente destruí sua reputação em público e a forcei a testemunhar contra Ricardo. A senhora me salvou. Isabela corrigiu, suas palavras ganhando força. Nos últimos 6 meses, eu tive tempo para entender o que realmente aconteceu. Ricardo não estava apenas me traindo. Ele estava me manipulando, me usando, e eu era muito jovem e estúpida para perceber. Ela fez uma pausa para tomar um gole de café, suas mãos tremendo ligeiramente. Quando eu comecei a analisar realmente nosso relacionamento, eu percebi quantas mentiras ele havia me contado. Não apenas sobre a senhora, mas sobre tudo. Os contratos de consultoria que pensei serem legítimos, os presentes caros que ele dizia que vinham de seus investimentos pessoais, até mesmo as coisas que ele me dizia sobre os sentimentos dele. Isabela olhou diretamente para Helena pela primeira vez desde que havia entrado. Depois que tudo acabou, eu encontrei mensagens antigas dele no meu telefone, mensagens que eu havia esquecido. Em uma delas, ele dizia que a senhora era só uma fase que ele precisava superar, que nunca a havia amado de verdade. Em outra, ele falava sobre como era fácil manipular mulheres emotivas como eu. Helena sentiu uma pontada de algo que poderia ter sido pena. Não, ela continuou com determinação. Eu preciso dizer isso. Durante os 6 meses que nosso relacionamento durou, eu pensei que estava vivendo uma grande história de amor. Pensei que Ricardo havia encontrado em mim algo que ele não podia encontrar na senhora. Mas a verdade é que ele estava simplesmente entediado, e eu era conveniente. Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando a cidade. Quando a senhora revelou tudo naquela noite, eu me senti humilhada, traída, destruída, mas eu também me senti libertada porque finalmente pude ver Ricardo pelo que ele realmente era. E o que ele era realmente? Helena perguntou suavemente. Um homem que não respeitava nenhuma das mulheres em sua vida. Isabela respondeu sem hesitar. Ele mentiu para a senhora por meses, roubou o dinheiro da companhia que vocês construíram juntas e me usou como uma fantasia para escapar de suas responsabilidades. Ela se virou de volta para Helena. A senhora, por outro lado, quando descobriu o que estava acontecendo, não se vingou apenas por raiva. A senhora se protegeu, protegeu seu patrimônio e, estranhamente, me protegeu também. Como eu a protegi? Oferecendo-me uma saída, Isabela explicou. A senhora poderia ter me destruído por completo, me incluído nas acusações criminais, arruinado minha carreira. Em vez disso, me deu a oportunidade de dizer a verdade e recomeçar. Helena estudou o rosto da mulher mais jovem, procurando sinais de manipulação ou falsidade, mas encontrando apenas uma sinceridade cansada. E como vai a sua vida agora? Perguntou. Diferente. Isabela sorriu pela primeira vez desde que havia entrado. Muito diferente. Eu tive que reconstruir minha reputação profissional do zero. Alguns clientes me deixaram quando o escândalo veio à tona, mas outros respeitaram minha honestidade em cooperar com as investigações. Ela retornou à poltrona. Eu também comecei a fazer terapia.
Eu precisava entender como eu havia me permitido ser enganada tão completamente. E, bem, aprendi muito sobre mim mesma. Como o quê? Como que eu confundi emoção com amor, segredos com intimidade e presentes caros com afeto genuíno? Isabela respondeu com uma honestidade brutal. Ricardo me fazia sentir especial, mas era a especialidade de ser um segredo, de ser uma conquista. Nunca se tratou de me amar pelo que eu realmente sou. Helena assentiu lentamente. Ela reconhecia esses sentimentos, embora de uma perspectiva diferente. E Ricardo? Perguntou. Você soube algo dele? Isabela balançou a cabeça. Ele tentou me contatar várias vezes nos primeiros meses, mas eu não respondi. Ouvi dizer que ele se mudou para Salvador, que está tentando recomeçar lá, mas eu não sei os detalhes e prefiro que seja assim. Ele assinou o acordo? Helena já sabia a resposta, mas queria ouvir a perspectiva de Isabela. Sim, ele assinou na manhã seguinte ao baile. Eu acho que ele finalmente percebeu que não tinha uma opção real. Isabela hesitou. Helena, posso lhe perguntar uma coisa? Claro. A senhora sempre soube que ele não me amava de verdade, mesmo naquela noite quando parecia que ele havia me escolhido para acompanhá-lo ao baile em vez da senhora? Helena considerou a pergunta com cuidado antes de responder. Isabela, durante 22 anos de casamento, eu aprendi a ler Ricardo muito bem, e uma coisa que eu sempre soube sobre ele é que ele se amava acima de tudo. Quando eu descobri sobre vocês, minha primeira reação foi de dor e raiva. Mas quando eu comecei a investigar mais a fundo, eu percebi que você não era uma rival. Era apenas outro objeto que ele queria possuir. Como a senhora pode ter tanta certeza? Por quê? Helena explicou com gentileza. Se Ricardo realmente a amasse, ele teria deixado nosso casamento honestamente. Ele teria dividido os bens conforme a lei, enfrentado as consequências sociais e construído uma vida nova com você. Em vez disso, ele tentou manter as duas situações, mentindo para nós duas. Isabela sentiu lentamente como as peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixavam. A senhora tem razão. Mesmo quando ele dizia que queria se divorciar, sempre havia desculpas para adiar. Sempre não era o momento certo, ou havia complicações que precisavam ser resolvidas primeiro. Exatamente. Helena se levantou e caminhou até a janela, olhando a cidade. Ricardo queria ter o melhor dos dois mundos, a estabilidade e o status social do casamento comigo e a emoção do relacionamento secreto com você. Ele nunca teve a intenção de escolher de verdade. Um silêncio confortável se estabeleceu entre elas. Helena estudou Isabela, vendo uma mulher que havia amadurecido significativamente nos últimos meses. Posso perguntar por que você realmente veio aqui hoje? Helena disse finalmente. Eu sei que não foi apenas para agradecer. Isabela sorriu, um sorriso genuíno desta vez. A senhora me conhece bem, mesmo me conhecendo tão pouco. Ela respirou fundo. Eu vim lhe fazer uma proposta de negócios. Uma proposta? Minha companhia está crescendo, mas eu preciso de um parceiro maior para alguns projetos internacionais. Eu pesquisei a Azevedo Holdings e vocês têm exatamente a expertise e os recursos que eu preciso. Helena recostou-se na cadeira, intrigada. E você acredita que eu consideraria fazer negócios com você depois de tudo o que aconteceu? Eu acredito que a senhora é uma mulher de negócios inteligente. Isabela respondeu com crescente confiança. E eu acredito que a senhora reconhece talento quando o vê, independentemente das circunstâncias pessoais. Continue. Isabela abriu sua pasta e puxou uma apresentação cuidadosamente preparada.
Eu estou especializando minha companhia em marketing digital para empresas que querem expandir para mercados internacionais. Nos últimos 6 meses, eu consegui 3 clientes importantes que querem entrar no mercado europeu, mas eu preciso de um parceiro com experiência em comércio internacional. Ela entregou os documentos para Helena. Esta seria uma parceria estritamente profissional, com contratos claros e transparentes. Nada como os contratos falsos que Ricardo criou. Helena folheou os documentos, impressionada apesar de si mesma pela qualidade da apresentação e pela solidez dos números apresentados. Estes resultados são reais? Completamente verificáveis. Eu posso fornecer referências de todos os clientes, relatórios financeiros auditados e tudo o que a senhora precisar. Helena continuou a estudar os números. A proposta era realmente sólida e a Azevedo Holdings tinha estado considerando expandir sua divisão de marketing digital. Isabela, ela disse finalmente, você percebe o quão estranho seria para nós trabalharmos juntas? O que as pessoas diriam? Elas diriam que 2 mulheres inteligentes superaram uma situação pessoal difícil e encontraram uma maneira de criar valor juntas. Isabela respondeu sem hesitar. Ou elas diriam que somos profissionais o suficiente para separar negócios de assuntos pessoais. E se não funcionar, se descobrirmos que não podemos trabalhar juntas, então nós encerraremos a parceria profissionalmente e seguiremos nossas vidas. Isabela disse simplesmente, mas eu acredito que nós temos mais em comum do que a senhora pode imaginar. Como assim? Ambas somos mulheres que fomos subestimadas por Ricardo Menezes. Isabela sorriu ironicamente. Ele pensou que a senhora era apenas uma esposa decorativa e que eu era apenas uma amante manipulável. Ambas provamos que ele estava errado. Helena riu, um som genuíno de diversão. Você está certa. Ela estudou Isabela por mais um momento. Em seguida, tomou uma decisão que a surpreendeu. Tudo bem, eu vou considerar sua proposta, mas com condições. Que condições? Primeiro, qualquer parceria será em menor escala inicialmente. Um projeto piloto para que testemos como trabalhamos juntas. De acordo. Segundo, contratos detalhados sobre tudo, revisados por advogados independentes. Absolutamente. E terceiro, Helena pareceu hesitar pela primeira vez. Se vamos trabalhar juntas, nós precisamos resolver completamente o passado entre nós, sem ressentimentos ocultos, sem desconfortos não resolvidos. Isabela assentiu com seriedade. Helena, eu quero que a senhora saiba que eu nunca a odiei, mesmo durante o relacionamento com Ricardo. Na verdade, eu sempre a admirei. Ele falava da senhora constantemente. A inteligência da senhora, sua capacidade para os negócios, sua posição na sociedade. Eu acho que parte do que ele via em mim era uma versão mais jovem e menos ameaçadora da senhora. Menos ameaçadora? A senhora sempre foi igual a ele intelectualmente, capaz de desafiá-lo e questioná-lo. Eu era mais fácil de controlar, pelo menos no começo. Isabela sorriu com tristeza. Ironicamente, foi isso que fez com que nosso relacionamento fosse menos real para ele. Helena considerou essas palavras, reconhecendo a verdade nelas. Sabe, Isabela, eu acho que você está certa, em que temos mais em comum do que eu pensava. Ambas aprendemos lições valiosas sobre nos valorizarmos e sobre não permitir que homens como Ricardo definam nosso valor. Exatamente, Isabela acrescentou. Helena se levantou e caminhou até a janela, olhando a cidade que agora via com novos olhos. Não como a esposa de Ricardo Menezes,
mas como Helena Azevedo, empresária bem-sucedida por direito próprio. Muito bem, ela disse, virando-se para Isabela. Vamos tentar esta parceria, mas vamos fazê-lo da maneira certa. Obrigada, Helena. Eu prometo que a senhora não vai se arrepender. Espero que não. E Helena? Sim? Da próxima vez que um homem tentar lhe dizer que você é menos capaz ou menos valiosa do que realmente é, lembre-se desta conversa. Lembre-se de que a senhora é forte o suficiente para reconstruir sua vida, inteligente o suficiente para reconhecer seus erros e corajosa o suficiente para tentar algo novo. As lágrimas brilharam nos olhos de Isabela. Obrigada. Helena, o mesmo vale para a senhora. A senhora não é apenas a ex-esposa de Ricardo Menezes, a senhora é uma força da natureza por conta própria. Enquanto Isabela se preparava para sair, Helena refletiu sobre como a vida havia tomado rumos inesperados. 6 meses atrás, no baile de gala, ela havia orquestrado a destruição pública de seu casamento como um ato de vingança. Mas o que havia emergido das cinzas daquela noite era algo que ela nunca havia antecipado. Uma versão mais forte e independente de si mesma. Ah, Isabela! Ela a chamou quando a mulher mais jovem chegou à porta. Sim, eu acho que nós deveríamos almoçar juntas na próxima semana para discutir os detalhes da parceria, claro. Claro, Isabela sorriu, mas desta vez eu pago, afinal seria tecnicamente uma despesa empresarial legítima. Helena riu às gargalhadas, uma risada livre e genuína que ela não emitia há meses. Eu aceito. Depois que Isabela se foi, Helena regressou à sua mesa e olhou a foto emoldurada que havia colocado ali recentemente. Uma foto dela sozinha, tirada durante uma viagem recente à Europa que ela havia feito para explorar oportunidades de negócio. Na foto, ela estava sorrindo genuinamente, livre e confiante. Já não havia fotos de Ricardo em seu escritório, nem em sua casa. Não por raiva, mas porque ela havia descoberto que não precisava da presença dele, nem mesmo em forma de lembrança, para se definir. Seu telefone tocou, interrompendo suas reflexões. Era Márcia. Senhora Helena, o doutor Monteiros na linha 1. Ele disse que tem boas notícias sobre o processo final do divórcio. Passeão. Helena! A voz familiar de Monteiros soou através do telefone. Tenho o prazer de informá-la que todos os documentos finais foram assinados e registrados. A senhora está oficialmente divorciada e tem o controle total da Azevedo Holdings. Obrigada, Dr. Monteiros. Foi um prazer trabalhar com o senhor. E posso dizer que raramente vi alguém lidar com uma situação tão difícil com tanta elegância e determinação. Depois de desligar, Helena se permitiu um momento de satisfação silenciosa. O capítulo de Ricardo Menezes de sua vida havia sido definitivamente encerrado. Mas, ao contrário do final amargo que ela havia antecipado, ela se sentia libertada. A mulher que havia entrado naquele baile de gala 6 meses atrás era a esposa traída de Ricardo Menezes. A mulher que se sentava naquele escritório hoje era Helena Azevedo, empresária, filantropa e arquiteta de seu próprio destino. E pela primeira vez em décadas, ela mal podia esperar para descobrir o que o futuro lhe reservava. Naquela noite, enquanto trabalhava até tarde revisando propostas para novos projetos da Azevedo Holdings, Helena recebeu uma mensagem de texto de um número desconhecido. Helena, espero que você esteja bem. Eu sei que não mereço perdão, mas eu queria que você soubesse que eu reconheço o mal que eu lhe fiz e que você sempre foi melhor do que eu merecia. Ricardo. Ela olhou a mensagem por um longo momento. Em seguida, apagou-a sem responder. Já não havia mais nada a ser dito entre eles. Em vez disso, abriu um novo documento em seu computador e começou a digitar um plano de negócios
para a nova parceria com Isabela Castro. Porque enquanto o passado havia sido sobre vingança e justiça, o futuro seria sobre crescimento e possibilidades, e Helena Azevedo estava pronta para abraçá-las todas. O novo escritório da Azevedo Holdings e Castro em Associados ocupava 2 andares inteiros em um dos edifícios mais modernos de São Paulo. A parceria entre Helena e Isabela havia florescido além de todas as expectativas, tornando-se uma das consultorias de marketing internacional mais respeitadas do país. Helena estava em sua sala quando Isabela entrou com uma expressão de diversão mal disfarçada. "Você vai rir?" Isabela anunciou balançando uma revista em suas mãos. "De quê?" Ricardo aparece na coluna social da revista Olá. Aparentemente, ele se casou com uma herdeira de 25 anos. Helena arqueou uma sobrancelha. "O mesmo padrão, então?" "O mesmo padrão." Isabela concordou. Mas aqui está a parte interessante. Segundo a revista, a nova esposa já contratou uma investigadora particular porque suspeita que ele esteja tendo um caso. Helena balançou a cabeça mais com pena do que com satisfação. "Alguns homens nunca aprendem." "Não." Isabela concordou jogando a revista no lixo. "Mas algumas mulheres?" "Sim, e nós somos a prova viva disso." Helena sorriu, olhando pela janela a cidade que havia conquistado, não como a esposa de alguém, mas como ela mesma. "Sim," ela disse simplesmente, "nós somos."